Graça e paz a todos, aqueles que chegaram depois. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família. Devemos sempre agradecer a Deus, porque, como está escrito lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos amou primeiro, e hoje nós temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial do que Cristo fez por nós. Como foi louvado, né? A cruz nos libertou. Nós somente somos libertos porque Jesus pagou um alto preço, preço de sangue. E nós precisamos entender sobre esse preço. E muitos de nós não compreendemos, nós achamos, porque Deus nos amou, Deus é amor, com certeza, e nós somente queremos as coisas boas, as coisas difíceis, as coisas ruins, nós rejeitamos, mas nós precisamos entender que Deus, Ele tem o jeito dele de trabalhar com cada um de nós. Cada um de nós precisamos ser trabalhado, ser ministrado através da tua palavra, e nós precisamos estar atento no que o Senhor tem para nós. Ele tem coisas grandes, coisas maravilhosas, mas nós precisamos entender que Ele vai trabalhar na nossa alma precisa ser limpa, ser purificada. No Antigo Testamento, Deus ele veio tratar com o povo, tirar o povo do Egito. E Ele tirou o povo do Egito. Mas o Egito não saiu de dentro do povo. O Egito simboliza o pecado. Jesus Cristo veio no Novo Testamento para trabalhar na nossa alma, para limpar a nossa alma. E Ele trabalhou, Ele fez as curas, os milagres, demonstrou tudo isso, e Ele foi assunto ao céu, e Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar na nossa fraqueza, para nos capacitar, para nos preparar, para nós estarmos na eternidade com o Senhor. E o Espírito Santo, Ele nos convence, como está escrito lá em João capítulo 16, no verso 7 até o 14, o Senhor Jesus fala assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. E quando Ele vier, Ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo está conosco para continuar essa obra. No Velho Testamento, Deus veio, tirou o povo escolhido do Egito. Jesus veio no Novo Testamento, fez a obra e deixou o Espírito Santo. Mas tem algo ainda para ser feito, até nós chegarmos na eternidade. É como se nós estivéssemos nascido. Você e eu, nós fomos fecundados, e nós já começamos uma batalha. O espermatozoide já começou uma batalha, era milhões de espermatozoides para ser fecundado. Só um é fecundado. E os outros? Os outros foram num estado de perdição, vamos falar assim. Mas nós conseguimos chegar a ser fecundados. Nós nascemos. Quando nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe, estava tudo bem lá dentro, protegido. E aí o que aconteceu? Se nós continuássemos ali dentro, nós não ia ver esse mundo aqui de fora. Aí nós nascemos. Quando estavam lá dentro, nós não sabíamos desse mundo aqui. E aí nós nascemos, e agora chegou esse outro mundo. E agora nós crescemos. Mas agora também existe outro mundo, que nós ainda precisamos ser preparados para a eternidade. Então nós precisamos entender que tem fases da nossa vida que cada um de nós iremos passar. Existe invernos, existe verão, existe primaveras, existem momentos difíceis,
momentos bons, alegres. Então, cada fase é um aprendizado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Hoje nós iremos falar sobre o treinamento de Deus através das provações e tribulações. Hebreus, capítulo 5, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Fecha os teus olhos e abre o teu coração, nós iremos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que morreram, Senhor, mas guardaram a sua palavra, deixaram escrito a sua palavra. Nós te agradecemos pelo povo judeu, que de geração em geração a palavra foi guardada e chegou até nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a guardar a tua palavra, a passar a tua palavra de geração em geração. Como está escrito que no final dos tempos, a palavra, a Bíblia Sagrada iria desaparecer. Nós já estamos chegando no final dos tempos. Existem pessoas que querem mudar a Bíblia, que a Bíblia está ultrapassada, porque era só há 2000 anos atrás, muitas coisas mudaram, mas a Bíblia ela é atual, Pai. E nós te pedimos, ó Pai, nos perdoa, Senhor, pela falta de sabedoria. Mas como está escrito na tua palavra, se lhe falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Nós pedimos nesta noite a tua sabedoria, Espírito Santo de Deus. Venha tomar o teu lugar de honra neste lugar, porque o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar. Nos ajuda, Senhor, nos ensinas, nos capacita para a tua boa obra, que nós possamos diminuir e o Senhor possa crescer, cada dia mais, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Então, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele era filho de Deus, e Ele aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Então, olha só, se Jesus Cristo, sendo filho de Deus, o próprio Deus, Ele veio até a terra, e Ele aprendeu a obedecer pelaquilo que sofreu. Filipenses diz que Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória, esvaziou de todo o seu eu, e veio morar conosco, habitar conosco. Ele esvaziou de tudo, para estar com a humanidade. O próprio Deus, Ele deixou toda a sua glória, e veio habitar entre nós. Ele viveu como homem, Ele tinha todas as limitações que eu e você temos, mas Ele passou por todas essas limitações. Por quê? Porque Ele foi obediente, Ele aprendeu a ser obediente por aquilo que padeceu. Ele era guiado pelo Espírito Santo. A partir do momento que Ele foi conduzido ao deserto, a partir do momento que Ele foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Ele até o deserto para ser provado. Então, nós também vamos ser provados, para ser aprovado por Deus. Então, quando nós estivermos passando por algo, não diga que isso é mal, não diga que isso é ruim. Essa pandemia, ela veio é um tratamento de Deus. Eu falo que é o juízo de Deus. O juízo de Deus é bom. É bom para que haja arrependimento na nossa vida.
Porque se não há juízo, não há arrependimento. E quando há o juízo é porque nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e voltar à sã doutrina. A igreja do Senhor, ela estava caminhando a passos largos para as heresias, caminhando para o abismo. Muitas pessoas estão ainda dormindo. Então, muitas das vezes, só pregamos aquilo que os irmãos querem ouvir. Mas é isso que Deus quer para esta igreja, é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos buscar o entendimento do Senhor, porque a Bíblia diz que, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. João capítulo 8, 37, Romanos 8, 37 diz isso. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou, por amor. Então, vai haver muitas coisas na nossa vida, mas é por amor de Cristo. Porque qual o pai que ama o filho que não corrige seu filho? Se ele não corrige, é porque ele não ama o filho. Se o pai não corrigiu o filho, quando você corrige o filho vai chorar, a filha vai chorar. Mas é preferível nós vermos nossos filhos chorarmos e ser corrigido, do que nós chorarmos depois pelos erros deles, quando eles estiverem numa prisão, está num abismo. Então nós precisamos lembrar que o tratamento de Deus, ele vem para nos preparar o nosso caráter, preparar a nossa vida. Deus, na sua soberania, permite situações que venham sobre a nossa vida. Ele permitiu sobre Jó uma situação na vida dele, e Jó, ele passou pela prova e foi aprovado. Algum de nós aguentaria o que Jó passou? E não blasfemaria, não iríamos reclamar de Deus? Eu acho que não. Qualquer coisinha nós reclamamos. Nós reclamamos, muitas vezes, até de coisas simples. Mas quando nós não somos aprovados, nós voltamos para o final da fila. Porque existe uma fila. A sua senha pode estar perto de chamar. Aí você reclama, você volta para o final da fila. Porque você acaba não entendendo o que Deus tem para você. Muitos ficam desanimados, muitos querem, muitas vezes até deixar de seguir a Cristo. Sabe por que as pessoas deixam de seguir a Cristo? Porque não conheceram Cristo. Não conheceram verdadeiramente Cristo. Não deixaram o Espírito Santo conduzir a vida deles, porque eles querem ser conduzidos pela sua carne. E eles ficam desanimados. E eles colocam a culpa no homem. E também, muitas vezes, nós olhamos para o homem, mas não olhamos para Deus. Então, quando nós estamos alicerçados em Cristo, pode 1.000 cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas nenhum mal atingirá você. É assim que a palavra de Deus diz. Essa pandemia veio para nós termos relacionamento familiar. Quantos casamentos foram desfeitos nessa pandemia? Porque os cônjuges não conseguiram sobreviver, estar junto, porque um trabalha, o outro trabalha, e agora tiveram que ficar os dois juntos. Muitas vezes a esposa dá graças a Deus que o marido está longe, porque ele dentro de casa, ela não consegue sobreviver. E muitas vezes o marido está acostumado com a esposa trabalhando, e aí está todo mundo junto. Era um momento de comunhão, de estar junto. Então, isso é para provar como estão os relacionamentos familiares, entre os casais, entre os cônjuges, entre os filhos. Então, por que o Senhor permite provações na nossa vida? Para sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como no Senhor. Então,
nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo, à imagem do Senhor, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Lá no Éden, essa imagem, ela foi distorcida através do pecado. Agora o pecado tem que ser trabalhado na nossa vida, e Deus permite acontecer algumas coisas para que isso possa aflorar de dentro de nós. Nós possamos reconhecer que nós precisamos dessa transformação, dessa metamorfose. Nós precisamos, cada um de nós, precisamos haver essa transformação na nossa vida. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver Cristo em nós, nos nossos atos, nas nossas atitudes, no dia a dia, aonde nós estivermos. Mas muitas das vezes nós não transmitimos essa glória do Senhor. Nós não estamos conseguindo, porque a imagem do Senhor ele não refletiu em nós. Quando eu e você, nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso espírito foi recriado. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, mas a nossa alma ainda está contaminada com o pecado, com tudo aquilo que passamos no decorrer da nossa vida até o dia de hoje. O Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa vida, ele quer nos limpar, quer nos purificar, ele é gentil, ele não vai te acusar, porque quem te acusa é Satanás, ele é o acusador, mas o Espírito Santo não, ele nos alerta, ele traz de dentro do nosso coração sobre a nossa mente, ele traz paz, ele vai mostrando o que está dentro de nós, mas nós, muitas vezes, somos de dura serviço, porque o Senhor permite provações na nossa vida, para limpar toda a sujeira que está dentro de nós. Ele quer tornar-nos puros, ele quer tirar tudo aquilo que foi colocado dia a dia, foi colocando dia a dia, que foi entrando pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, e muitas vezes nós lançamos as palavras, porque a nossa palavra tem poder, nós lançamos palavra de maldição sobre a nossa vida. Eu nunca vou dar certo. Hoje postaram no grupo da igreja 3 frases que nós não podemos falar. O irmão Zé Roberto postou. E é interessante porque, na realidade, quando o Senhor, ele cria o homem, antes dele criar o homem, tudo que ele fazia, ele falava, e haja luz, e houve luz. E o haja de Deus foi agindo e foi fazendo. Quando chegou no homem, ele soprou o haja dentro do homem. E agora, o haja está dentro de nós. Tudo que nós falarmos vai ser vida ou morte. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz que o Senhor fala assim, eu propus para você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção e viva. Se você escolher a maldição, você vai morrer. Deus ainda dá uma deixa para nós escolhermos a vida. Então, nós precisamos lançar palavras de vida. Eu nunca vou dar certo na minha vida. Como se diz? Você está profetizando que nunca vai dar certo nada na sua vida, na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, em todas as áreas da sua vida. Então, são palavras que nós mesmos lançamos. Então, nós somos canal de bênção ou de maldição? Nós, como cristãos, nós temos que ser canal de bênção. Então, nossas palavras têm que edificar. Sim, nós podemos falar, vai acontecer de nós falarmos algumas palavras que venham contra nós mesmos, mas nós precisamos retirar. O Espírito Santo vai nos alertar quando eu falar algo de ruim. O Espírito Santo vai me alertar, ele vai alertar você. O que você precisa e eu preciso é somente pedir perdão. Eu retiro essa palavra no mundo espiritual pelo poder do nome de Jesus. E eu coloco essa palavra, você coloca uma palavra de bênção. Eu sou abençoado, a minha família é abençoada. E você vai colocando, a minha igreja é abençoada. E é isso que nós precisamos lançar no mundo espiritual. Mas nos cristãos, o Senhor disse assim, eis que eu vos dou toda a autoridade. O Senhor Jesus nos deu a autoridade para nós pisarmos serpentes, expulsar demônio, curar os enfermos. Mas nós fazemos o quê? Nós ficamos com medo. O medo entra dentro de nós, nós temos a autoridade, mas não sabemos como utilizar, e o inimigo toma de volta. Ele nos amarra, ele nos vai cercando, ele coloca a opressão. O medo vai gerando opressão e depois pode gerar possessão, que é demônio que está dentro dos nossos corpos, porque eles acham que a casa deles somos nós. Então nós precisamos entender
que nós temos essa autoridade do Senhor, e o Senhor permite vir as provações na nossa vida para tirar toda a sujeira que está dentro de nós. E o Senhor também, porque Ele permite provações na nossa vida, para que nós possamos produzir mais frutos. João capítulo 15. Nós estamos produzindo fruto. E aí é o seguinte, e a Bíblia diz que aquele que produz fruto, Ele vai podar para que possa dar mais frutos. Então, Ele permite vir algumas provações na nossa vida para que nós possamos produzir mais fruto. Nós, muitas vezes, estamos na zona de conforto. Esta igreja era para estar cheia. Essa igreja era para ter quebrado esse lado aqui, nós está aumentado, 200, 300, 500 pessoas. Essa igreja tem 20 e poucos anos. Mas por que não cresceu, não desenvolveu? Não, pastor, Deus falou que é só esse número de pessoas. Não. Existe as pessoas que o Senhor trouxe aqui, mas nós precisamos ganhar a alma. Se elas não ficarem aqui, mas elas vão para outra igreja. Mas pelo menos nós precisamos fazer o quê? Ganhar a alma para Cristo. Falar do amor de Cristo. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Nós somente vamos abrir os nossos lábios. Então, com essa pandemia, os irmãos ficaram presos em casa. Eu estou online, eu estou assistindo o culto online. Não está. A maioria dos irmãos não estão assistindo. Pode estar assistindo outros cultos, menos da igreja. Me perdoe, mas você tem a liberdade de assistir outros cultos, sim. Mas se você é desta igreja, é membro desta igreja, você tem por obrigação de estar cultuando o Senhor aqui na casa do Senhor. Não na sua casa. Você que porventura tem a idade avançada, está no grupo de risco, amém, glória a Deus. Mas você muitas vezes está no grupo de risco, mas está fazendo muitas outras coisas. Agora, para vir à igreja, para estar em comunhão com os irmãos, eu não posso. Deus sabe todas as coisas. Então, nós precisamos entender, para nós produzirmos fruto, Deus, Ele traz algumas coisas. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, o Senhor traz algumas provações dentro da igreja, muitas vezes entre irmãos, para ver se realmente se você está alicerçado na fé. Ele coloca algumas coisas para quê? Para que você possa entender que você precisa produzir fruto. Os apóstolos estavam em Jerusalém. O Senhor Jesus disse assim: permanecei em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. E depois vocês vão para Samaria, Judeia e até os confins das terras. O que aconteceu? É só até eles serem revestidos de poder, ficavam em Jerusalém. E eles gostaram tanto de Jerusalém e permaneceram. Tanto que Pedro foi visitar Samaria 15 anos depois, quando Filipe, que era um diácono, foi a Samaria e começou a ver sinais de prodígio. Pedro foi lá para ver como é que estava a situação. 15 anos depois, o que o Senhor fez? Enviou a perseguição. Veio a perseguição para quê? Para que eles se espalhassem para a Judeia, Samaria, até os confins das terras. Então é isso que acontece. Quando nós estamos na zona de conforto, o Senhor Ele vai enviar algo para acontecer, para nós sairmos da nossa zona de conforto, para que nós possamos, nossos olhos serem abertos, porque senão nós podemos até permanecer nessa zona de conforto, nos acostumarmos tanto, que nós desistimos até de servir ao Senhor. Porque o Senhor, Ele permite provação na nossa vida, para produzir quebrantamento. As circunstâncias da nossa vida produzem quebrantamento. Tantas pessoas que têm o coração duro, não conseguem se quebrantar na presença de Deus. E o Senhor, Ele permite vir algumas provações. Muitas vezes Ele permite até uma perca familiar, para os nossos olhos serem abertos, porque muitas vezes nós não visitamos nossos familiares. Nós não valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado. Nós não valorizamos essa vida, que muitas vezes precisa de uma palavra amiga. Nós, só depois que morre, nós estamos lá na beira do caixão. Olha, essa é uma boa pessoa, foi um bom homem, uma boa mulher. Existe um irmão, pastor, ele perdeu a sua esposa. Não foi de coronavírus,
mas foi no meio da pandemia. 3 filhos. Um filho de 11 anos, 10 para 11 anos. Depois que ela morreu, ele falou para mim assim: eu não valorizei minha esposa, ela sempre falava para mim, mas eu não dava atenção para ela. Ela estava pedindo socorro, ela tinha depressão profunda. Ele trabalhava muito, mas não olhava para a sua casa, não olhava para a sua companheira, que estava do seu lado. Muitos de nós fazemos isso, nós não olhamos para nossas esposas, e as esposas também fazem isso também. Vê certas coisas, mas não dá a atenção verdadeira. Assim também nós fazemos com nossos filhos. Os nossos filhos, muitas vezes eles se perdem, não é dentro da igreja, se perdem dentro de casa. Estão perdidos dentro de casa, no seu quarto. Por quê? Deus permite vir a provação para que nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos, haja quebrantamento, haja choro, haja mudança de vida. Senão não tem como mudar, não tem como Deus agir. Sem nós quebrantarmos, sem nós buscarmos ao Senhor, Deus não vai. Deus, Ele sabe, Ele tem o antídoto para cada um. Mas nós precisamos chegar até Ele. Aquele cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava. E Jesus falou: o que quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Mas Jesus já sabia. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Quando nós quebrantamos o nosso coração, Deus, Ele vai ver, Ele vai ouvir as nossas orações. O Espírito Santo, Ele está trabalhando para colocar isso dentro de nós. Jesus chorou. Jesus, quando Lázaro morreu, Jesus amava Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Então, nós não podemos chorar. O homem não chora. Eu sempre ouvi essa frase, meu pai sempre falava: o homem não chora, filho. Eu sou difícil de chorar. Mas chegou um tempo na minha vida, que através da palavra do Senhor, as lágrimas começam a correr. Por quê? Tem que haver o quebrantamento, tem que haver essa mudança de vida. Muitas vezes nós nos fechamos dentro de nós mesmos, como Adão se fechou. Adão, quando ele pecou, Deus chama Adão: Adão, cadê você? Adão estava escondido. Adão, ele estava preso dentro da sua alma. E nós estamos presos dentro da nossa alma, muitas vezes. O Espírito Santo está tentando trazer nós de volta, em todas as áreas da nossa vida. Mas o que acontece? Nós deixamos só algumas áreas. Mas o Espírito Santo, Ele quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor permite provações na nossa vida, para alargarmos a nossa vida. O profeta Isaías proclama: amplia o espaço da tua tenda. Isaías 54, 2. Deus quer ampliar a experiência dos seus filhos. Deus quer fazer que você tenha experiência de vida. As experiências de vida vai ajudar nós também a ajudarmos outras pessoas. Então, se você tem experiência de vida em alguma área, você fala: para aí, mas isso não vai servir para nada. Vai sim. Quando chegar um tempo, alguém vai precisar de algum conselho e você já tem essa experiência de vida. Você passou por aquilo. Então, quando nós temos a experiência de vida, fica mais fácil. Não é que cada experiência é uma coisa que vai acontecer. A minha experiência não vai servir para o irmão Paulo. O irmão Paulo vai viver a experiência dele própria, que vai servir para outro, mas vai servir como exemplo, como testemunho, para que ele possa ser transformado, ele possa ver uma luz no final do túnel. Quantas pessoas estão com ansiedade, estão presas na depressão, e as suas emoções estão todas deformadas. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Mas para aí, eu já aceitei Jesus, eu sou levita, eu sou dizimista. Tem gente que fala: eu sou dizimista, por que eu estou doente? Por que eu sou pobre? Ser dizimista, ser ofertante, você ser cristão, não impede você de Deus trabalhar na sua vida. Ele tem um propósito em tudo. Talvez tenha um irmão que vai chegar nessa igreja, que vai precisar desse testemunho seu. E aí, Deus está te preparando você para isso. Deus está alargando, ampliando a sua tenda. Romanos 5,3 diz que a tribulação produz experiência,
precisamos de fé, de unção e de conhecimento, mas nada substitui a experiência. No meio da tribulação adquirimos experiência. Então, todas as tribulações nós iremos estar adquirindo experiência. O propósito do tratamento de Deus é alargar-nos de muitas maneiras. Primeiro, Ele vai ampliar a nossa visão. Ele quer ampliar para que nós possamos enxergar o que nós não vimos antes. Muitas vezes, nós convivemos com as pessoas do nosso lado e nós não conseguimos enxergar algumas coisas nessas pessoas. Então, Deus vai ampliar, Deus vai trazer situações na nossa vida para nós ver quem é quem que está do nosso lado. Quem são os nossos verdadeiros amigos. Deus também quer ampliar o nosso coração. Quando somos tratados por Deus, somos mais tolerantes. Nós temos tolerância um com o outro, com os irmãos. Porque muitas das vezes, nós pesamos, nós como cristão, o cristão ele tem esse negócio de muitas vezes ser muito rígido no peso. A palavra do Senhor diz assim: da forma que você pesar, você será pesado. Da forma que você medir, você será medido. Então, se nós precisamos, nós iremos, então, a nossa balança, o nosso peso, tem que ser mais suave possível. Porque poderá acontecer conosco também. E Deus é que vai fazer, que vai pesar essa balança. O nosso conhecimento de Deus também, ele ajuda a trazer a nossa fé, né? Desenvolver a nossa fé. Quando nós somos provados, nós estamos desenvolvendo também nossa fé, confiamos em Deus. Porque Deus permite provações na nossa vida, para buscarmos intensamente Ele. O Senhor, Ele vai trazer algumas situações para nós buscarmos Ele, para nós orarmos, para nós jejuarmos, para nós estarmos motivados. Mas o que acontece? Hoje, a igreja do Senhor não consegue orar. Nós temos oração no sábado de manhã, das 6 às 7 da manhã, para toda a igreja. Alguns trabalham, outros não trabalham, mas poderia vir das 6 às 7, talvez entre 8 horas do trabalho, mas muitas vezes também não tem o dinheiro do combustível, talvez mora longe. Nós entendemos tudo isso. Pastor, eu oro em casa, glória a Deus. Pastor, eu estou amém. Mas a nossa obrigação, como igreja do Senhor, é estar orando, estar buscando o Senhor, para que nós possamos termos essa intimidade com Deus. Porque o Senhor permite provações na nossa vida, para produzirmos perseverança. Tiago, capítulo 1, 2 e 4, diz que as provações são parte do plano de Deus. Ela vai produzir perseverança em nossa vida. Ela vai trazer muitas coisas, e essa perseverança, ela vai também limpar a nossa alma. A nossa salvação passa para a nossa perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. A nossa salvação, nós aceitamos Jesus Cristo, mas agora nós temos um caminho a seguir. Nós chegamos até a porta, como o Senhor falou para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. E aí Nicodemos fala, mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? O Senhor fala, se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino do céu. Então, existem duas coisas, você nascer de novo. Se você nascer de novo, você vai ver o reino do céu. Agora, se você nascer da água e do Espírito, você entrará no reino do céu. Muitos de nós estamos vendo o reino, mas não estamos entrando no reino, porque temos que nascer da água e do Espírito, da palavra de Deus. Nós temos que ser batizados no Espírito Santo, ser batizados com fogo, mas nós não estamos batizados com fogo. Batizado com fogo é nós sermos batizados no nosso caráter. O nosso caráter tem que ser transformado. O nosso caráter, ele tem que ser igual ao caráter de Cristo, semelhante ao caráter de Cristo. Então, a perseverança, ela vai trazer muitas coisas boas na nossa vida. Porque o Senhor permite provações na nossa vida, para conhecermos o seu poder. Quando nós estamos passando por provações, nós vamos estar conhecendo o poder de Deus.
Nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus, Ele faz todas as coisas, mas muitas das vezes nós não valorizamos o que nós temos. O poder de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. O poder de Deus, Ele vai trazer crescimento espiritual na nossa vida. Quando você passa por provações, você está sendo aprovado, você subiu um degrau. Você tem uma experiência de vida, você tem essa prova de que você passou. E quando nós não passamos, o que vai acontecer? Tem gente que murmura, fica murmurando, fica no mesmo lugar. Mas o Senhor, Ele quer nos aprovar. Porque o Senhor permite provação na nossa vida, para conhecermos a nós mesmos. Nós só iremos conhecer nós mesmos quando nós estamos numa prova. Enquanto isso, está tudo bem. Agora você quer conhecer alguém, é quando ele está numa prova. Ou ele vai louvar a Deus, dar glória a Deus, porque nós devemos dar glória a Deus em tudo, ou ele vai reclamar. Então, quando nós estamos na prova, nós estamos conhecendo nós mesmos, porque nós não conhecemos. Nós não sabemos o que está dentro de nós, tem coisa dentro de nós que nós não sabemos ainda. E Deus permite isso em nossas vidas, para que nós possamos aflorar o que está dentro de nós. Muitas vezes, eu estava ouvindo uma ministração da pastora Valnice Mihomen. Ela trabalha com cura interior, cura, libertação, e ela falou muitas coisas importantes. Mas uma coisa que ela falou e eu gravei. Ela falou o seguinte, que existe o pecado original que nós herdamos lá do Éden, e no pecado original, dentro de nós, existe também o orgulho, existe a rejeição, e existe esse pecado, o orgulho, e a rebeldia e a rejeição, ela está na nossa natureza. Nós tratamos muitas vezes o fruto, mas não tratamos a raiz, o que está dentro de nós. O que está dentro de nós, nós não tratamos, nós tratamos somente o superficial. Então, tem coisas que estão na nossa natureza é pecaminosa. E essa raiz do orgulho, ela está no pecado, está na nossa natureza. Então, nós temos que buscar na raiz, buscar essa rebeldia, porque a rebeldia, o orgulho, é uma coisa que não é aparente. Está dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos um pouquinho de orgulho. Agora, a rebeldia, ela é aparente. Ela vai transparecer. E agora, a rejeição é resultado do orgulho e da rebeldia, que gera tudo isso em nós. E está na nossa natureza. Isso é mais difícil de ser tratado. Então, são frutos que nós tratamos, mas a raiz nós não tratamos. Então, quando nós passamos por provações, nós estamos conhecendo nós mesmos. Nós estamos conhecendo quem é você. Você está dando glória a Deus nas situações, ou nós estamos sendo rebeldes? Ou nós estamos reclamando? Muitos cristãos acham que são super crentes e acabam criando uma interdependência espiritual, até mesmo de Deus. Por eles acharem que são super crentes, eles acabam achando que eles podem servir a Deus no seu lar, ele pode servir a Deus sozinho, eles não precisam de ninguém do lado. Todos nós precisamos de Deus, e nós também precisamos das pessoas para nos ajudar. É um ajudando o outro. Por isso que Deus criou a igreja do Senhor. Por isso que existe a igreja. Só sabemos quem somos no momento de crise. Nesta hora manifestamos nosso caráter e mostramos se o nosso coração está realmente no Senhor. No momento de crise, nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. No momento de alegria, está tudo bem. Então, nós precisamos ser verdadeiro. Como que nós seremos verdadeiro? Buscando ao Senhor, dando liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está à nossa disposição. Você peça para o Senhor: Senhor, me ajuda.
me ajuda nessas áreas da minha vida, e peça perdão para o Senhor daquilo que o Espírito Santo traz na sua memória, porque a partir do momento que nós nos arrependemos, quer dizer, aquele que se arrepende, ele alcança a misericórdia do Senhor. Então, se nós nos arrependermos, temos a misericórdia. Se não nos arrependermos, nós continuamos enganando a nós mesmos. E cada um de nós precisamos de ter esse arrependimento genuíno com o Senhor. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós iremos orar, vamos passar para outra parte, que é a ceia do Senhor. E você vai ter a liberdade de orar. Eu gostaria de convidar os levitas para estar aqui. Você vai ter a liberdade de falar com Deus. O que você está passando? Deus sabe, e você sabe. Fale com o Senhor. Peça perdão para Deus. Talvez você possa ter murmurado, ter reclamado. E Deus, Ele vai mudar a história da sua vida. Deus, Ele quer mudar a história da minha vida e da sua vida. Só dependemos de nós. Só depende de nós termos essa comunhão com o Senhor. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, foi ministrada. Nessa noite, Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que nós somos pecadores. Nós sabemos, Senhor, que nós não entendemos certas coisas na nossa vida, mas o Senhor está trabalhando no nosso meio, na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, no relacionamento com os amigos, com os irmãos. Nós te pedimos perdão, Senhor, que na maioria das vezes nós reclamamos, como Jó, Senhor, ele orou para que o Senhor perdoasse os pecados dos seus amigos. Nesta noite, Senhor, nós estamos orando, pedindo perdão para o Senhor, que o Senhor possa perdoar, Senhor, os nossos pecados. Nós prevaricamos muitas vezes com a Tua palavra, muitas vezes com atos, com atitudes erradas. Abra os nossos olhos, Espírito Santo de Deus. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor. Abra, Senhor, o nosso coração. Vai tirando agora, Senhor, vai limpando as terras do nosso coração. Vai tirando agora todo espírito de rejeição, que muitas vezes nós achamos rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela nossa família, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelo Senhor, porque o Senhor ama mais um do que o outro, mas nós sabemos que o Senhor ama todo mundo igual. Somente nós precisamos nos aproximar do Senhor. Aquele que se aproxima do Senhor, recebe do Senhor. Aquele que não aproxima, não recebe, porque não aproximou. Nós te pedimos perdão, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos ensina, nos capacita, nos purifica, Senhor. Quebra, Senhor, todo o nosso eu, todo o nosso ego. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Purifica-nos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, e nós te louvamos, e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro sobre a igreja do Senhor a cura, a restauração. Eu declaro a unção do Senhor, a unção que quebra todo jugo, que despedaça as fortalezas, as correntes, as portas de ferro, de bronze. A unção do Senhor que não traz culpa, em nome de Jesus Cristo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus Cristo, amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus.